Jesus suportou calado. Jesus, ele poderia reagir se ele quisesse. Ele podia, como filho de Deus, acabar tudo aquilo com apenas uma oração a Deus. Deus mandaria um exército de anjos e o livraria daquela situação. A Bíblia diz que quando Jesus foi confrontado por Pilatos, que disse a ele: por que você não fala nada? Você não sabe que eu tenho o poder de te crucificar e de te livrar, de te soltar? Nessa hora, Jesus disse para Pilatos, que ele não teria nenhum poder se o seu Pai, Deus, não tivesse lhe dado. Era necessário passar por aquilo. Vamos ler o texto bíblico em Isaías 53, 4-7, que diz: verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, contudo nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Eu confesso que esse texto me toca muito. Em 1 Pedro 2,23 ele diz: quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ninguém quer sofrer, mas o sofrimento, pensando bem, algumas vezes serve para a nossa autopreservação, como por exemplo, alguma dor no nosso corpo é um alerta, um sinal de que alguma coisa não está bem. Quando Adão desobedeceu a Deus, ele começou a sofrer e sentir todas as dores da sua mortalidade, da sua humanidade. Jesus, porém, experimentou assim os piores sofrimentos, que está descrito aí nesse livro de Isaías que eu acabei de ler. No momento planejado pelo Pai, ele encarou a morte na cruz. Quantas horas ele padeceu durante o seu julgamento, e muito mais na crucificação. Mesmo inocente, aguentou tudo para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte, como está escrito em Hebreus 2,9. No fim, ele disse: está consumado. Na verdade, os sofrimentos físicos de Cristo ficaram em destaque mais do que a sua agonia interior. Ele podia expor o seu lado humano, ele podia reclamar seus direitos, se exaltar contra os seus malfeitores. E oportunidade para isso não faltou. Mas a sua postura era outra. Ele não maldizia, não retrucava, como diz o versículo de 1 Pedro 2,23 em destaque. Embora como ser humano talvez sentisse o desejo de revidar, ele não fez. O seu sofrimento, tanto físico quanto emocional, ele já tinha sentido horas antes, na sua oração no Getsemane, quando chegou a suar gotas de sangue. Tamanha dor que ele sentia, mas ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa passagem, ela está lá em Lucas, no capítulo 22, no 42. Beberia o cálice de levar sobre si toda a maldade humana, por mais repugnante que fosse. Quando decidiu cumprir a sua missão, ele sabia que ela incluía tudo, inclusive sofrer sem reclamar, por amor. Permaneceu calado, ele que falou tanto, às multidões, ensinando, aconselhando, confortando, repreendendo, fez tudo o que foi necessário para estabelecer o seu reino espiritual e negou qualquer sugestão de ser famoso e reinar aqui nessa terra, naquele tempo. Então, lembremos do seu exemplo de submissão a Deus, quando a gente for tentado a falar sem pensar, a falar fora de hora,
sem consideração pelos outros. Em todo o tempo, sejamos vigilantes no nosso falar. Confiemos no poder do vitorioso Jesus. E para finalizar, eu quero que você reflita, como eu vou refletir também. Jesus sofreu calado para que pudéssemos falar do amor de Deus. Guarde essa mensagem, a mensagem do sofrimento de Jesus, nessa sexta-feira na sexta-feira onde ele passou pelos piores momentos. Ele sofreu calado para que eu e você pudéssemos falar do amor de Deus.